Onde aplicar o microtik? O microtik pode ser aplicado nos seguintes casos onde o wireless domina. Aqui eu coloquei esse tópico aqui mais voltado para ambiente wireless, né? O que você pode fazer com o microtik voltado ao wireless. No primeiro caso aqui, podemos fazer um ponto a ponto utilizando o microtik. Certo? Você pode fechar um ponto a ponto aí de 10, 20, 30, 40 até 60 quilômetros. O microtik trabalha perfeitamente esse ponto a ponto seu. Podemos fazer também o Backbone Link AP. O que é o Backbone Link AP? Você pode usar uma router board, certo? Fazendo um ponto a ponto com o microtik e nesta router board já fazendo um AP e atendendo os clientes. Outro modo utilizado pelo microtik é o WDS, onde você coloca 3 exemplos aqui, os microtiks funcionando em WDS, Wireless System Distribution, ok? O outro é o ponto multiponto, que é o mais usado. O que você vai fazer? Você vai colocar o microtik como um AP, onde você vai ter alguns clientes wireless. E o método mais utilizado para quem necessita de grandes tráfego de link é um método chamado NAStream e NAStream 2, que consiste em que, através do cartão mini PCI, você pode usar uma antena para fazer um TX e uma antena para fazer RX de um ponto A. No ponto B você inverte, uma antena vai ser RX ou TTX. Assim você vai conseguir um throughput bem maior no seu link aí, para você conseguir altos tráfegos de dados, certo? Onde aplicar o microtik de novo? O microtik também pode ser aplicado quando há necessidade de processamento e armazenamento. A maioria dos casos, o hotspot, certo? Firewall, controle de banda, o proxy com cache full, que é muito utilizado pelo pessoal aí no site, no microtikfácil.com. No blog lá tem as regras de como fazer o cache full. O DNS cache tem uma videoaula falando sobre o DNS cache também, túnel VPN, load balance e redundância. Então a gente utiliza o microtik na forma de servidor para fazer isso aí, que a gente não vai usar uma router board, por exemplo, para fazer um hotspot ou fazer umas 500 regras de firewall lá para sua empresa, controle de banda também. O proxy cache full não pode nem falar então em proxy, fazer proxy com cache full em router board, porque você vai ter aí dor de cabeça mesmo. Ok? Então o microtik pode ser aplicado nessas duas coisas, tanto na parte wireless, fazendo esses pontos aqui, como em servidores dedicados, certo? Aqui, acessando o microtik. O microtik possui duas formas de conectar-se a ele. Utilizado, o mais comum é o cabo de rede, certo? Um cabinho de 1 metro lá, RJ nas duas pontas, ou usar o hiperterminal, via cabo serial. Esse aí é menos utilizado, eu particularmente nunca cheguei a nem a testar ele dessa maneira, certo? Para acessar ele, tanto pela conexão Ethernet ou wireless, necessitamos de um programa chamado Inbox, que pode ser baixado no site da Microtik. Tá bom? Então tem duas formas de a gente acessar o microtik, tanto pela forma de cabo de rede, que é o mais comum, o RJ45, o hiperterminal via cabo serial. Dá também para acessar o microtik wireless, vamos supor que você pegou uma router board padrão lá, você consiga acessar. Eu acho que tem quase certeza que você não vai conseguir, vamos supor que você comprou uma router board, chegou e vai configurar ela, você não vai conseguir configurar ela, porque o adaptador wireless é desabilitado. Então acho que é só pelo cabo mesmo e via o cabo serial. Tá bom? Aqui utilizando o inbox. O inbox foi o que eu falei no último tópico aí, certo? Vou apresentar um inbox para vocês. Aqui é endereço IP do nosso microtik, é o Connect to. Aqui caso, por exemplo, eu coloquei o IP 192.168.100.1, certo? A senha de acesso por padrão deixar em branco. Então quando a gente vai configurar o primeiro microtik, o login, que está falando o login de acesso microtik por padrão, é admin e a senha para a gente deixar em branco. Aqui é o botão Connect, então esse aqui é o básico do inbox. Você pode fazer algumas configurações, utilizar o botão Save para você salvar, certo? Alguns endereços aqui, e tem um botão de ferramentas aqui. O desktop do microtik. Foi até engraçado a gente falar o desktop do microtik, mas na verdade é essa tela que é a principal tela que a gente vai encontrar todas as ferramentas para a gente poder acessar o microtik, como por exemplo aqui. Aqui tem uma barra lateral onde é apresentado os submenus de acesso às configurações do microtik. Então todos os menus que a gente for fazer alguma configuração, alguma coisa, sempre vai estar nessa barra lateral.
Título da janela mostra sempre o IP ou MAC do MikroTik que está sendo acessado. Aqui sempre vai ser o IP ou MAC do MikroTik, certo? Mostra a versão do sistema operacional e qual arquitetura constitui. Então aqui, caso é o inbox, o MikroTik é a versão 3.13 na arquitetura x86. E essa área toda aqui é a área de trabalho onde as janelas se posicionam, ou seja, o desktop do MikroTik. Ok? Bem, pessoal, então essa aí foi a primeira aula que a gente fez, tá? Vai ter bem mais aulas, eu tô com uma contagem mais ou menos aí de umas 15 a 20 aulas de MikroTik, coisa assim bem básica para o pessoal poder aprender a ver mesmo sobre o MikroTik e não ficar com dúvidas, tá? Nessa relação aqui que a gente falou sobre o inbox e como acessar o inbox, eu vou mostrar para vocês na prática como a gente faz isso. Primeiro aqui eu vou abrir o inbox, a gente viu que o inbox está aberto, ok? Quando a gente chega à primeira router board que a gente vai configurar, ela não tem IP, a gente acessa ela pelo MAC address fazendo assim, ó. Clica nesses 3 reticências aqui, a gente aguarda um minutinho, o MAC da nossa router board vai ser listado aqui embaixo. Eu não sei se vai listar agora, que eu acho que o meu firewall está ativado aqui. Vou esperar só um pouquinho. Ó, listou, certo? Então eu tenho aqui o MAC address, o IP address, certo? O MikroTik e a versão. Então vamos supor que eu vou tentar acessar ele pelo MAC address e vou admin, como falei, deixar a senha em branco, connect. Ele não vai conectar porque meu firewall segurou, então eu vou acessar pelo IP mesmo, tá? Só para a gente poder chegar nessa tela aqui que eu falei. Nessa tela aqui é o que eu falei, está todos os menus e submenus do MikroTik, certo? Aqui a tela de firewall, a tela de controle de banda, ok? As interfaces de conexão, o sistema. Tudo bem? Então é isso, pessoal, até na próxima aula.